Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma honra poder estar aqui mais uma vez, poder trazer mais informações para quem precisa. Tá caindo uma chuva danada aqui, mas vai dar para a gente conversar. Então hoje o tema do vídeo, como vocês viram aí na thumbnail, na capa do vídeo, vou trazer 7 principais sintomas que geralmente o paciente com alguma disfunção na tireoide apresenta, muitas vezes antes de detectar isso no exame. Então é muito importante a gente nos auto-observar. Então, se você não tem ainda essa percepção, procure um profissional para ele te ajudar no diagnóstico. Naturalmente ele vai não só avaliar clinicamente, como solicitar alguns exames específicos. Mas por favor, vá além do TSH e T4, que é o mais comum que a gente vê aí. Recebo muitos pacientes, eles já chegam com alguns exames e geralmente os exames solicitados são T4 e TSH apenas. A gente precisa ir muito além para a gente investigar quais são as reais causas que estão manifestando, estão gerando esse problema no paciente. Então existem exames que detectam uma condição inflamatória, hepática, renal, a própria condição no hemograma e além do perfil tiroidiano, T4 livre, T3 livre, TSH, mas isso é um papo para um outro vídeo. Aqui a gente vai falar dos sintomas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou nutricionista clínico com pós-graduação em nutrição funcional e saúde da mulher. E dessa forma, eu estou aqui para ajudar vocês, especialmente os pacientes que têm alguma disfunção na tireoide. Se você não me segue no Instagram, eu também tenho um canal lá, que é onde eu publico diariamente. Aqui no YouTube não tão frequente, mas lá no Instagram eu faço há quase 10 anos, todo santo dia. E tem muita informação legal lá, dicas e estratégias. Então, se você não me segue, @supertireoide. Então vamos lá, gente. A tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço, nessa região aqui. E dessa forma ela está ali para controlar muitas funções importantes no nosso corpo. E ela está ligada ao cérebro, ao coração, ao fígado principalmente. É lá que acontece a importante conversão de T4 em T3, a gente pode falar nisso no outro vídeo também. Então, quando essa tireoide não está funcionando da forma esperada, ela vai manifestar sintomas pelo fato de estar conectada a tantas funções importantes, a tantos órgãos importantes. Então, controla a temperatura, libido, peso, quanta gente reclama por isso, dificuldade de engordar, dificuldade de emagrecer. E dessa forma, quando ela não está funcionando da forma adequada, vai manifestar sintomas. E o primeiro deles, geralmente, é a questão do peso. Então, a maioria das pessoas com hipotireoidismo vão ter dificuldade de perder peso, mas não necessariamente, tá, gente? Depende do metabolismo, da genética, do histórico e como que esse paciente leva a sua vida, o seu estilo de vida. Mas, de um modo geral, cerca de 80% a 90% vão ter dificuldade ali de perder peso. E o hiper vai ter dificuldade de ganhar peso, mas como eu disse, não necessariamente. Então essa é a principal queixa. Quase todo dia eu recebo essa queixa no consultório. E o segundo ponto é a questão da queda do cabelo. Então essa também é muito comum, principalmente em mulheres, né? Onde acaba afetando essa questão estética, né? Autoestima também. Então é muito importante observar isso. Se há uma perda significativa, o que seria isso? Mais de 100 fios por dia é uma média razoável para a gente avaliar. E dessa forma, está ventando muito e chovendo aqui. Qualquer coisa eu dou uma pausa no vídeo e volto aqui. Então já falamos da flutuação do peso e também da queda de cabelo. O outro ponto importante é a unha fraca. Então ela começa a ficar quebradiça, quebra com muita facilidade. Então você começa a perceber que geralmente é a periferia do corpo, entre aspas, que começa a ficar mais frágil. Por quê? Porque o nosso corpo começa a dar prioridade para funções importantes, como o coração, para a tireoide, para o cérebro, e começa a projetar a energia, sangue e toda a energia necessária para tentar resolver aquela disfunção que existe no corpo e abandona, entre aspas, a periferia, que geralmente é unha, cabelo e pele. E aqui o próximo sintoma é a pele seca, seguindo esse mesmo raciocínio da periferia do corpo. Então a pele seca também é muito comum em pacientes com disfunções da tireoide. E aí acaba indo para um outro sintoma que é o pé rachado, que tem a ver com pele seca. Então o pé rachado também é muito comum em pacientes, principalmente nas mulheres. Elas ficam lá passando o creme, lixando o pé toda semana e não resolve o problema na sua causa. Isso porque a tireoide
é que está desregulado, e muitas vezes a gente tratando corretamente a tireoide, esses sintomas vão embora. Isso nada mais é, fazendo um resumão aqui, do que é um sintoma. Sintoma nada mais é do que um pedido de socorro, um pedido de ajuda do seu corpo para que você corrija aquilo que é necessário corrigir. E nesse caso específico, quando há essa gama de sintomas juntos, geralmente a gente vai fazer o exame, anamnese, avaliação clínica e detecta que aquele paciente ali realmente tem ou hipotireoidismo, ou hiper, ou até um Hashimoto que está começando lá atrás, se feito ali os exames adequados, que geralmente não são solicitados. Então, isso pode ser, nesse caso, quando não há um hipotireoidismo franco, pode ser um hipotireoidismo subclínico, que está começando, e esse é o melhor momento para ser tratado, e infelizmente, na maioria das vezes, não acontece. Então, o paciente ali fica sofrendo com esses sintomas, isso diminui a qualidade de vida, até mesmo a autoestima. A pessoa começa a até acreditar que aqueles sintomas são normais, porque ele vai no médico e o médico diz que os exames estão ok, e a pessoa volta para casa com os mesmos sintomas, sofrendo, e nada muda, né? Então ela começa a entender que aquilo é normal. Então, lembrando, sofrer com sintomas não é normal. Você sofrer com sintomas nada mais é do que um pedido de socorro do seu corpo. Então você precisa fazer ajustes, especialmente nutricionais, modulação intestinal, dieta da tireoide, suplementação, correções de sensibilidades alimentares e várias outras questões que podem ser abordadas do ponto de vista integrativo e funcional. Tá? Outros sintomas podem acontecer, além desses que eu citei, como alterações no sono, humor, memória. Sabe aquela questão da montanha-russa de emoções? Você uma hora está bem, de repente fica mal, e você não entende por quê? Isso pode ter a ver com a sua tireoide desregulada. Então, muita atenção com isso. Aquele sono picado também, dificuldade de dormir, seja insônia ou sono picado, também tem relação com a tireoide também. Então, esses sintomas são muito comuns entre pacientes de tireoide. E, por último, sintoma não menos importante, existe a névoa mental. A névoa mental, muita gente me pergunta o que é a névoa mental. Névoa mental nada mais é do que aquele raciocínio lento, dificuldade de tomar atitude. Você até tem a intenção de realizar, tem vontade de realizar determinada coisa, mas tem dificuldade de colocar em ação. Por conta da questão cerebral ali, mental, está relativamente lenta, fora do compasso da sua vontade. Está um pouco mais lento do que a sua ação, de fato. Então muitas pessoas podem entender como preguiça, mas é uma mistura de cansaço, com essa alteração no peso, que gera várias alterações importantes no seu corpo. A névoa mental, alterações no humor, aí você já está dormindo mal também, isso vai trazer consequências ruins para você. Então, isso a longo prazo vai diminuindo a qualidade de vida do paciente. Então, se você está vivendo esse momento ruim da sua vida, saiba que existe uma solução. Só que você precisa ir além daquilo que você tem feito, porque você já percebeu que você faz isso há muito tempo e ainda não conseguiu resolver. Então, é preciso somar, ajustar esse lado nutricional. Muitas vezes há uma disfunção intestinal, uma desbiose ou principalmente uma permeabilidade intestinal. Muitos pacientes autoimunes, Hashimoto, Graves, possuem algum grau de permeabilidade, isso precisa ser investigado e tratado principalmente. Correções de deficiências nutricionais, correção na própria dieta, que geralmente é o carro-chefe do tratamento nutricional. E além disso, fazer algumas avaliações específicas e individuais desse paciente, quando necessário, para a gente sempre individualizar a questão daquele paciente, sempre caso a caso. Tá bom, gente? Eu passei aqui rapidinho para passar esses sintomas principais, e lembre-se que sintomas nada mais são do que um pedido de socorro, e que a gente precisa fazer alguns ajustes importantes para colher resultados diferentes do de hoje. Combinado? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o contato para consultas online. Tenho vaga só para o final de abril. Hoje é dia 18 de fevereiro, salvo engano, a gente tem vaga para o final de abril, consultas online para o Brasil inteiro e para fora do país. Tem muitos pacientes da Europa, dos Estados Unidos também. Então, seja onde você estiver, eu vou poder te ajudar. E também, se você quer começar hoje, eu tenho o combo da tireoide. São vários e-books, são vários livros que eu escrevi, e a pedidos eu juntei todos eles num combo. E aí você tem acesso ali a receitas, cardápios,
e várias estratégias importantes que vão ajudar esse grupo de pacientes de tireoide. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!